Que Deus abençoe a tua vida. Vamos meditar na palavra. Abra sua Bíblia aí, vamos lá no Evangelho de Mateus. Vamos começar lá no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos lá no versículo 19. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Mateus capítulo 6, versículo 19. Um texto bem conhecido, a gente vai meditar um pouquinho mais aí. Olha o que diz aí, meus irmãos. Jesus falando, hein? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Então Jesus está mostrando aqui, irmãos, que quando uma pessoa ela tem o tesouro dela aqui neste mundo, ela vai ajuntar, ela vai trabalhar, ela vai investir a vida dela pelas coisas deste mundo. E Jesus diz: olha, o que tem nesse mundo vai acabar, vai enferrujar, a traça vai comer, vai terminar, o ladrão rouba. Agora, quando você trabalha para juntar tesouros no céu, vai ser algo eterno, para sempre na tua vida. Amém? Ele diz lá, o ladrão não pode roubar, a ferrugem, a traça, nada pode tocar o tesouro que você ajuntar no céu. O que nós entendemos por isso, né, meus irmãos? É aquela pessoa que coloca o coração nas coisas materiais e ela não entende a grandeza da eternidade, das almas até mesmo que Deus colocou ao lado dela, né? Seja a família, as pessoas, e aí em vez dela colocar o coração em Deus e na salvação de pessoas, ela coloca o coração nas coisas materiais. E quando Jesus diz aqui, ajunteis, a gente entende que para juntar uma riqueza, você tem que ralar, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que fazer por onde para conseguir a riqueza. Então aqui Jesus diz, antes de pensar em juntar aqui, pensa no alto, no céu, no tesouro eterno. Então, quando eu trabalho, né, para o tesouro eterno, eu vou ter um retorno aqui na terra também, né? A gente não vai ler todo o texto, mas você sabe, no final desses versículos, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e aí tudo será acrescentado. Então é isso que Jesus está dizendo aqui: trabalhe em primeiro lugar pelo reino, pela tua salvação, pelo tesouro da eternidade, a coroa, o galardão, porque isso é algo que ninguém pode roubar de você, ninguém pode tirar. E trazendo até para a época, né, meus irmãos, a gente sabe que os irmãos, os discípulos da época, eles realmente entregavam a vida, realmente eles perdiam tudo por Jesus. Então pense, por exemplo, camarada ir para a prisão, ou ir ser lançado lá nos leões, aos leões, né? Como que uma pessoa vai ir para essa situação se ela não querer que o maior tesouro é o céu? Você está compreendendo? Como que ela vai ir para uma situação de vida ou morte, perder tudo que ela possui nesse mundo e aceitar ser jogada aos leões, mas não negar Jesus? Quem faz isso é quem tem o tesouro no céu.
Às vezes hoje em dia tem pessoas que negam Jesus por uma chuvinha, por um friozinho, por um probleminha, já está abandonando Jesus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Imagina, eles eram lançados aos leões. Pensa nisso, o leão ia devorar. Você para de pregar esse Jesus aí, senão você vai para a arena ser devorado pelos leões. Então vamos embora, eu não nego Jesus. O que é isso? Quem realmente crê que o tesouro maior está na eternidade. Então por isso que eu estou falando de algo extremo, né? Algo que realmente mostra que a pessoa tem o tesouro no céu. E o que acontece aqui? Muitas pessoas trabalham, se esforçam, mas só pelo dinheiro. Ela não se esforça para orar, ela não se esforça para ler a Bíblia, ela não se esforça para praticar o que Jesus ensina, mas ela se esforça. Se falar que ela vai ganhar dinheiro, ela acorda 4 da manhã, ela trabalha o dia inteiro, ela se esforça, não se atrasa, porque é pelo dinheiro. Ela vai lá e, como se diz, faz das tripas coração. Falou das coisas espirituais. Para que orar? Vamos ver. Ela vai, devagarinho, marcha lenta, para as coisas espirituais. Isso mostra que o tesouro dela não está no céu, não está na eternidade, não está na coroa da vida. Então Jesus está dizendo: olha, ajunta tesouro no céu, meu irmão, minha irmã. Pensa nas coisas do alto. Você tem, coloca aí as coisas deste mundo material e o céu. O que você se esforça mais? Para as coisas do reino de Deus, para as coisas de Deus, ou para as coisas desse mundo? Falou em construir, falou em ganhar dinheiro, falou em possuir algum objeto. Quem sabe a pessoa luta e ajunta, faz das tripas coração. Falou das coisas espirituais. Só a palavra, comunhão com Deus não é suficiente. Ela não se esforça tanto assim. E aí a gente vê às vezes pessoas prisioneiras da religião. Olha que o pastor não deixa nada te atrapalhar. Muitas vezes a gente vê pessoas presas a uma religião. Sabe por quê? Porque é feito promessa. Daí ela vai na igreja, ela vai fazer o voto, ela vai fazer a corrente, a campanha, mas ela vai por quê? Porque quem está fazendo prometeu alguma coisa, e aí ela corre lá para ir. Ela vai na igreja, mas não pelo simples fato de orar, adorar, buscar Deus, se alimentar da palavra e buscar as coisas do alto. Não, ela vai porque prometeram que se ela for a 7 campanhas, ela vai mudar isso, ela vai ganhar a bênção, e aí ela vai e se esforça, vai lá e faz de tudo, mas sempre tem que ter alguma promessa material, sempre tem que ter alguma coisa desse mundo. Fala de orar pelas coisas do mundo, ela grita, ela clama, ela não para de orar. Fala das coisas espirituais, é aquele cochicho, aquela oração devagarinho. Deus, se o Senhor puder. Agora se fala de dinheiro, Deus me dá dinheiro, me dá isso, me dá aquilo. Jesus está dizendo: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E se pergunte, meu irmão, minha irmã, aonde está o teu coração hoje? Você tem se esforçado para juntar mais tesouros nesse mundo ou tesouros no céu? Comunhão eterna com Jesus, as coisas do alto. Você luta mais pelas coisas deste mundo ou pelas coisas do alto? Para a gente ver como isso é importante, essa visão espiritual é importante. Olha como Jesus compara quem não tem essa visão de colocar o tesouro no céu. Olha só o que ele diz aqui no versículo 22. Diz aí, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Olha só, meus irmãos, o que está falando aqui. Preste atenção no que Jesus está falando aqui. A candeia do corpo é
os olhos. A luz que vai iluminar a nossa vida são os olhos. Preste bem atenção, a gente está falando, ele disse que é para juntar tesouro no céu, não aqui na terra. Ele disse: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então aqui é o mesmo assunto. Não está falando aqui de olhos isolado em outra direção, está se falando do olhar para as coisas deste mundo. Jesus está falando das coisas materiais e as coisas espirituais, o que eu valorizo. E aí ele diz: olho mau vai trazer grandes trevas para a sua vida. Agora os bons olhos, ele diz, vai trazer luz. Agora pare para pensar: tem como eu ser discípulo de Jesus e ser luz nesse mundo se eu não tiver os bons olhos? Aqui não é pastor, não é igreja, aqui são as palavras do próprio Jesus. Ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E o que ele disse? Os meus discípulos serão luz nesse mundo. Então o discípulo de Jesus verdadeiramente não pode ter maus olhos, não pode ter o coração voltado, apegado para as coisas materiais, não é desorganizado, não é tendo a administração correta da sua vida. Daqui a pouco eu quero mostrar isso para você. Não tem nada a ver a desorganização material com, você colocar isso em primeiro lugar. O que não pode é colocar em primeiro lugar. Então Jesus diz: os olhos são bons, teu corpo terá luz. Então a gente vai conseguir cumprir o nosso papel de ser luz nesse mundo. Se o olho for mau, ele chega a usar a expressão: se a luz que em ti há são trevas, olha o que ele diz: quão grandes serão tais trevas. Então é muitas trevas. Pense nisso, analise o que seriam os bons olhos, levando para o mesmo que Jesus fala. Eu até separei aqui para a gente entender o que poderia ser colocado como maus olhos, Eu separei algumas palavras, algumas coisas que mostram os maus olhos. Uma pessoa, por exemplo, egoísta, que ela só pensa nela, ela só pensa nas coisas dela. Ela vai comprar algo, ela pensa nela. Sei lá, é o refrigerante que ela gosta. Se os outros não gostam, azar. É o meu dinheiro, é minhas coisas, é minha vida material. Vou comprar o que eu gosto. Eu estou dando um exemplo assim de qualquer coisa. A pessoa pensa só nela. Ela não analisa a vida dos outros. Ela não pensa em ajudar os outros. Ela pensa nela. Eu vou ter dinheiro, eu vou ter comida, eu vou ter o que eu gosto, os outros que se lasquem. É egoísta, só pensa nela mesma. Também uma pessoa ambiciosa, ou seja, ela sempre quer mais e mais e mais, Tem gente que ela guarda dinheiro, mas ela quer mais dinheiro, Eu conheço casos de pessoas que morreram com dinheiro no banco. Pessoas que não compravam o que ela gostava, mesmo o que ela gostava ela não comprava, para juntar dinheiro no banco. Ela partiu desse mundo e o dinheiro ficou lá. E muitas vezes, eu conheço casos também, que eu lembrei de um outro caso, onde a pessoa juntou todo o dinheiro e foi gasto todo o dinheiro na saúde dela. Depois, quer dizer, em vez dela usufruir, fazer até boas ações, se for o caso, com o dinheiro, não. A pessoa é ambiciosa, ela quer mais e mais, como se o dinheiro fosse fazer alguma coisa por ela, mudasse a história dela, preenchesse o vazio, só porque tem lá o dinheiro guardado. Como se diz aí o ditado: caixão não tem gaveta, Sim ou não? Não vai levar nada desse mundo. Assim como a gente veio a esse mundo, nada vamos levar desse mundo. O que adianta ter tanta ambição, deixar a família de lado, deixar Deus de lado muitas das vezes por causa de ambição? Que eu tenho que adquirir, que eu quero comprar, que eu quero dinheiro. Aí deixa muitas vezes Deus de lado, família de lado, compromisso com o que Deus ensina de lado, pela ambição das coisas materiais. Outra coisa também é a pessoa ser mesquinha. Tem gente que ela briga até por centavos, Ela é mesquinha, canguinha. Vamos lá dar uma passeada. Não, vai gastar R$2, não vamos ir não. Claro que eu não estou dizendo aqui para quem não tem condições. Todo mundo pode passar um período de dificuldade, mas a gente que crê em Deus temos que orar para Deus nos dar prosperidade e nos abençoar. Diga glória a Deus. Estou dizendo
sentido da pessoa ser mesquinha. Não, esse dinheirinho não, é R$2. Vamos dar um exemplo de convidar um familiar, né? Vem um familiar que é uma pessoa que a pessoa gosta de receber em casa, né? Se alegra, enfim, gosta de ter a presença da pessoa lá na sua casa. Mas daí ela pensa: não, para convidar fulano tem que comprar 5 cacetinhos a mais. Aí não dá, vai gastar, né? E aí ela já diz: não vamos buscar, não vamos lá convidar, deixa assim. Por causa daqueles R$2, R$3, R$5, ela deixa de aproveitar a vida, porque ela só pensa no dinheiro. Quem está compreendendo, pastor? É um olhar para as coisas materiais exagerado, só pensa nisso. Também aquela pessoa que só quer juntar e guardar coisas materiais, né? Como assim, pastor? Eu conheço casos de pessoas que ela comprou lá o sofá que ela queria e não quer que ninguém sente no sofá, né? Não, Deus o livre sentar no meu sofá, ou seja, ela é apegada ao sofá. Tem casos de pessoas que tem lá o aparelho de louça lá de jantar, como se chama, né? E aí a pessoa tem lá, comprou, ela está deixando 10, 20 anos lá o aparelho, não tira por nada, porque pode quebrar. Quer dizer, ela vai comprar e não vai usufruir. E até, né, claro que vai ter um cuidado quem for usar, mas o cuidado é normal. Agora é uma coisa exagerada, que quebre então, mas que se quebre usando. Se for para trincar, se for para quebrar, mas seja a família usufruindo das coisas, e não lá guardado a 7 chaves, com o coração naquilo. Você está compreendendo, sim ou não? Como não, também tem casos de marido que cuida mais do carro do que da esposa, né? O carro está lá em volta do carro a tarde toda, horas e horas cuidando do carro, e a esposa de lado abandonada, ou a mulher cuidando de coisas, né, sei lá, da casa, e abandona o marido, deixa o marido de lado. Quantos casos tem de pessoas que colocam as coisas materiais em primeiro lugar? Jesus está dizendo: quem tem esse olhar vai ter grandes trevas na sua vida. E não vamos longe, tem um lado também até religioso, de a pessoa colocar as coisas materiais em primeiro lugar, sim ou não? E às vezes tem pessoas que dizem: não, a igreja é boa quando eu vou lá e faço um voto e pago lá a bênção, ou compro a bênção, vou lá e faço tal coisa, e aí, né, que é bom. E aí tem muitos que até ditam, né, e falam que quem tem o sucesso na área cristã é aquele que ganha sei lá quantos mil para pregar num culto, ou até mesmo a igreja, né, que arrecada tantos milhões, ou sei lá mais o que. Eu vi uma vez um camarada se promovendo e falando: porque lá é carro forte que vai buscar na hora da oferta, né, e o lá é uma sacolinha no outro lá. Quer dizer, comparando, como se quem tem sucesso é porque o carro forte vai pegar o dinheiro, e o outro que é uma sacolinha não tem sucesso. Para aí, mas está pregando a palavra, as pessoas estão ouvindo, estão se convertendo, estão aceitando Jesus, está tendo sucesso, meu irmão. Quem está compreendendo, pastor? Só que o mundo, né, as pessoas que têm a visão materialista, ela olha não pelos resultados espirituais, ela olha pelos valores, ela olha pela coisa material. É riqueza, é luxo. Então aqui é poderoso. Olha, sei lá, até dentro da igreja, pela roupa da pessoa: essa aqui é poderosa, essa aqui tem unção, que a roupa é bem cara, é bem bonita. Esse tem unção, outro que tem uma roupa simples: não, esse aqui não é ungido, não tem a bênção. Ou seja, Jesus está dizendo: quem tem esse olhar, grandes trevas terá na sua vida. Não é o pastor que está dizendo, é Jesus. E ele não está falando aqui de olhar só aquela pessoa: é que eu olho bonzinho para todo mundo, meu olhar é bonzinho. Não, ele está falando aqui de dinheiro mesmo. E quer ver como é tão sério o negócio, que Jesus chega a dizer: quem tem esse olhar não tem como servir a Deus. Pode até achar que está servindo a Deus, mas não está servindo. Pastor, está escrito isso, olha o que ele diz aí. Vamos continuar lendo. Versículo 24, Mateus 6, 24, diz assim, olha como é sério, hein? Ninguém pode servir a 2 senhores,
Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não, é uma afirmação de Jesus: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Qual foi o início da mensagem? Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ajunta tesouros no céu. Sim ou não? Não é o que Jesus fala? E aí o que ele está dizendo aqui? Olhos bons terá grande luz, olhos maus, grandes trevas você terá na tua vida. E agora ele diz: não, ninguém. Talvez tem muita gente aí que está se enganando. Não, mas é que, né, o dinheiro é importante. E aí a pessoa passa o culto todo falando de dinheiro, vinculando fé a dinheiro. Isso que até mesmo é um pecado, né, bíblico. Depois eu posso mostrar até para você em outro dia na Bíblia, que um homem quis comprar o Espírito Santo, ofereceu dinheiro para Pedro, e o Pedro disse: grande é esse teu pecado aí, vai orar a Deus para se arrepender, porque ele quis pagar o Pedro para receber o Espírito Santo. Então tem gente que oferece, né, propostas para a pessoa pagar um voto, fazer uma oferta e receber algo em troca de Deus, né? Quer dizer, como uma barganha. Se a pessoa quer ajudar, tem que ajudar, é para pregar o evangelho, para ajudar a igreja, mas não para barganhar, trocar por dinheiro, trocar a bênção por dinheiro. Quem está compreendendo, pastor? Tem uma grande diferença. E aqui Jesus não diz assim, ó, mas de repente dá para fazer a obra, um pouquinho para o Mamon e um pouquinho para Deus. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou é Deus ou é Mamon. A quem você tem servido? Nós vemos, como eu citei aí o exemplo de alguns lugares por aí que fazem isso. Falam mais de dinheiro do que da palavra e do Espírito Santo. Então a gente tem que abrir os olhos. Fala-se até mesmo, quem é de Deus é milionário, enriquece de um dia para o outro. Quem não é de Deus não tem dinheiro. E não sei mais o que, eu já vi isso, as pessoas falando isso, e dizendo que se você tem fé, que se você é de Deus, tem que enriquecer, tem que ser rico, tem que ser isso, tem que fazer aquilo. Tudo voltado para levar a pessoa a ser ambiciosa. Não que a gente não vá lutar e querer o melhor de Deus, mas é aquela ambição desesperada pelo dinheiro. Então Jesus está dizendo: não tem como servir a dois. Ou é Deus ou é Mamon. Isso existe dentro da religião, você sabe muito bem. Tem muitos lugares aí que estão sentados no ouro, no dinheiro, lugares onde milhões e milhões investidos só no prédio, e muitas das vezes é só para aparência, só para dizer que é de Deus, que é isso, que é aquilo. Agora não é diferente com as pessoas normais, né? Sim ou não? Assim como existe na igreja, na religião, isso existe também com as pessoas. Quantas pessoas ficam examinando todo mundo pelo que a pessoa possui, pelo que ela tem, pela aparência? Sim ou não, irmãos? E Jesus está dizendo aqui: não pode se servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou a Mamon, que é o Deus do dinheiro. E nós fomos chamados para servir a Deus. Amém, irmãos? E até talvez você pense: pastor, mas aí eu não vou cuidar das coisas deste mundo. E eu vou mostrar para você que Paulo diz que a gente tem que trabalhar, organizar a nossa vida aqui nesse mundo, só que a gente não pode colocar o dinheiro em primeiro lugar. Então uma coisa é que as pessoas fazem, ou como se diz, 8 ou 80. Tem umas que se dizem de Jesus que não querem trabalhar, não querem lutar por nada nesse mundo, e aí vive às vezes sugando os outros, ou nas costas dos outros, né? Querendo algo que as pessoas têm, para as pessoas, né, ficar lá que nem carrapato, sugando os outros e não querendo, porque Jesus vai voltar, porque eu sou de Deus, e aí Deus, né, vai fazer tudo, e aí ela não organiza a vida dela, que muitas das vezes é um grande mau testemunho. E tem o caso da pessoa se dizer de Deus, só que ao mesmo tempo ela servir a Mamon, ela ser desesperada pelo dinheiro.
porque ela vincula: eu sou de Deus, Abraão foi rico, eu tenho que ser rico, senão eu não sou de Deus, e se eu tenho que ser de Deus, então eu tenho que enriquecer. E aí ela está servindo ao dinheiro sem perceber. Então tem dois extremos aí que muitas vezes você pode observar por aí: pessoas que ela não luta por nada, vive a vida aqui desorganizada, porque Jesus vai voltar, fica endividada, gasta mais do que ganha, nem trabalha, não luta por nada, fica acomodada esperando cair do céu ou Jesus voltar. Ou ela é aquela pessoa que vai para o extremo e só quer dinheiro, 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 e se diz de Deus. Nós temos que vigiar, meus irmãos, temos que entrar num bom senso. Nós podemos prosperar nesse mundo, Deus quer o melhor para nós, mas nunca deixando de colocar Ele em primeiro lugar. O tesouro é o céu, é o nosso galardão, é estar com Jesus. Se pelo dinheiro você já mentiu, você está colocando o mamon em primeiro lugar. Se pelo dinheiro você deixou Deus de lado, como a gente até usou o exemplo no início, tem gente que pelo dinheiro ela levanta 4 da manhã, 3 da manhã, fica horas numa fila do banco pelo dinheiro, mas na igreja ela não fica 15 minutos para orar. Quantas pessoas fazem loucuras pelo dinheiro, mas pelas coisas de Deus é em último plano. Então está servindo ao mamon. Você tem que valorizar o reino em primeiro lugar, e aí Deus vai cuidar do resto, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Bom, agora para a gente entender essa palavra aqui um pouquinho mais, Jesus ele fala isso, e muitos discípulos na época eles levaram ao pé da letra, como se diz, né? Jesus disse que não é para juntar tesouro no céu, então eu vou esperar a vinda dele e não vou fazer nada, vou só esperar ele vir e não vou trabalhar, não vou juntar, não vou me organizar na minha vida. E muitos ficaram desse jeito, dando mau testemunho. E aí Paulo vem e mostra para eles como que eles devem ficar esperando a vinda de Jesus. Amém? Vamos dar um pulinho lá agora em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Olha como é sério o negócio, hein? Olhos maus, todo o corpo terá trevas, será tenebroso as trevas. Olhos bons trará luz. Não podeis, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém, Jesus disse. Mas pastor, só um pouquinho, vamos colocar dinheiro, porque o dinheiro colocar em primeiro lugar. Não, é só Jesus em primeiro lugar. O dinheiro pode ser teu servo, mas não teu senhor. Ele vai servir para você ter o melhor na tua casa, na tua família, momentos em família. O dinheiro vai servir, mas não você servir o dinheiro e viver só para o dinheiro. Amém, irmãos? E aqui em Tessalonicenses, bom, irmãos, para mim começar a ler aqui, eu quero mostrar rapidinho para você, depois você pode ler em casa, quem está assistindo também pelo Face pode ler, no capítulo 2, só vou citar aqui para você, no capítulo 2 aí desse livro de 2 Tessalonicenses, Paulo fala quando Jesus vai voltar. Para você entender quem é o Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento. Ele foi elevado por Deus até o terceiro céu. Ele teve uma revelação, terceiro céu. Ele não fica falando lá de anjo, de coisa que nem você vê muita gente falar. Ele fala da palavra. Inclusive eu vou mostrar isso para você. Ele fala do que a gente tem que fazer para chegar lá. Mas ele foi ao terceiro céu. O que é o terceiro céu? O primeiro é o que você enxerga aí, as nuvens. O segundo é o universo, as estrelas e tal. E o terceiro céu é onde Deus está, onde está o trono de Deus. E ele foi elevado até lá. E esse homem que foi usado por Deus, elevado ao terceiro céu, ele explica e ele diz: quando Jesus exatamente vai voltar? Quando o anticristo realmente se levantar
se assentrar no templo de Deus, onde é o templo de Israel, né, que a gente entende que é isso, e ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Tudo que tem vínculo com Deus, ele vai se levantar. E aí Jesus vai vir. Aí Jesus vai vir nos buscar. Quem está compreendendo, pastor? Você está entendendo? Claro que tem os sinais por aí. Só que, como eu volto a dizer, por que Paulo fala isso aqui? Porque os cristãos na época ficavam parados esperando. Jesus vai voltar? Então vamos esperar. Só que eles não trabalhavam, eles não cuidavam da sua vida, eles não organizavam a sua vida para esperar a vinda de Jesus. E simplesmente, Jesus vai voltar, então não vão fazer nada, meu tesouro é no céu. Quem está compreendendo, pastor? E tem cristão que faz isso aí também. Jesus vai voltar, então eu não vou cuidar de nada aqui da minha vida, vou deixar tudo de qualquer jeito, afinal de contas é lá no céu que eu quero estar. Não, é o nosso dever. Enquanto Jesus não vem, ou nós vamos, né, que para morrer basta vivo. Enquanto Jesus não vem ou a gente vai, temos que buscar organizar a nossa vida aqui na terra. Amém, irmãos? E olha o que Paulo fala aí no capítulo 3, versículo 1. Diz aí: no demais, resumindo, né, tudo que ele fala na carta, ele diz: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado. Amém? Primeira coisa que eu destaco aqui, irmãos, o que ele pede? Você está esperando a vinda de Jesus. O que é mais importante? Pare para pensar. O que ele está pedindo aí? Oração para a palavra ter livre curso e ser glorificado. Jesus é a própria palavra. Evangelho de João, capítulo 1. Muitas pessoas acham que Jesus, ou o objetivo nosso, é ficar fazendo festa dentro da igreja. Não é esse o objetivo da igreja, ficar fazendo festa. Pode ter momentos de confraternização quando for oportuno, que a gente sabe que a época não é, mas o objetivo da igreja não é ficar fazendo festa. Ele não diz aqui: ore para que a festa encha, pessoal. O que ele diz aqui? Para a palavra chegar nas pessoas, para a palavra de Deus chegar nos corações. Amém, irmãos? Então, como cristão, você foi chamado por Deus para levar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. E, por exemplo, você que não é um pregador, quem sabe, Deus é que sabe quem tem o chamado, né, para pregar assim como um pastor, que a gente está falando, né? Você tem que orar para que Deus use a pregação e a palavra chegue nas pessoas, seja através do Facebook, seja através do YouTube, seja através da pregação na igreja. Então, estou esperando a vinda de Jesus, eu tenho que orar para a palavra de Deus chegar nas pessoas, a palavra ter livre curso e ser glorificado. Não é uma festa. Veja, Paulo não pede: ore para a festa dar certo, ore para a igreja bombar, ore para a gente conseguir construir isso e aquilo e fazer um grande império religioso. Não, Paulo diz para que a palavra chegue. A palavra tem o poder para transformar corações. A palavra de Deus tem o poder para mudar a vida de pessoas. Amém, irmãos? Só que hoje em dia a gente vê que muito pouco se fala da palavra, é mais movimentos do que a palavra de Deus. E Paulo diz: orem para a palavra chegar nas pessoas. A palavra muda, a palavra transforma. Amém, irmãos? Agora ele não fala só isso, olha o que ele diz: como também o é entre vós. Então ele fala: orem por nós, para que a palavra tenha livre curso e chegue às pessoas. Ore por nós para isso. E ele diz: como também a palavra seja glorificada, como é na vida de vocês. Amém, irmãos? Então pense nisso. Eu tenho que glorificar a palavra de Deus na minha vida. Então eu tenho que fazer a vontade de Deus para que a palavra se cumpra e ele seja glorificado. Amém, irmãos? Por exemplo, você conquistando, abençoando a tua vida aqui na terra,
A palavra se cumprindo na tua vida é Deus sendo glorificado, é a palavra sendo glorificada, porque a palavra tem peso. Quem está compreendendo, pastor? Por exemplo, você falou algo para alguém, está amarrado em nome de Jesus, né? Mas vamos dar um exemplo que a gente não manda na vida das pessoas, né? Mas vamos dizer que eu peguei e falei para você: amanhã às 3 da tarde você vai ter um carro, né? E aí amanhã vem alguém te dar um carro. A palavra que eu disse será glorificada. Só que eu não estou falando isso, né? Estou falando da palavra de Deus, amém? Quem está compreendendo? Você vai dizer: puxa, a palavra foi poderosa, porque a palavra se cumpriu. Não é assim? Você viu ela se cumprir, essa palavra foi glorificada. Traz isso para aquilo que Jesus ensina. Traz isso para aquilo que Jesus fala das bênçãos. Você vai ter vida e vida com abundância. Você crescendo, prosperando em todos os sentidos: espiritual, familiar, financeiro. Você sendo abençoado, a palavra será glorificada. Teu objetivo é orar para que a palavra chegue às pessoas e que a palavra seja glorificada na tua vida. Você experimente o cumprimento da palavra, seja Deus te abençoando, seja você vendo ao teu redor a palavra se cumprindo, salvando tua família, curando, libertando. Paulo diz: assim a palavra, como a palavra é glorificada em vocês. Amém? Então eles já mostravam a palavra. Traz isso para você. Eu tenho que ter um objetivo de mostrar que a palavra de Deus é verdadeira. Eu tenho que glorificar a palavra de Deus com a minha vida. Amém, irmãos? Até Jesus voltar, eu tenho que cumprir essa missão. Agora olha o que ele diz mais, ó, no versículo 2. Preste bem atenção aí, ó. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Eu não estou aqui falando a favor de nenhum político, não vai confundir o que a gente está falando. Mas o que está dizendo aqui? Preste bem atenção. Naquela época, um ditador lá, um rei, se levantava, ele mandava matar quem ele queria, ele fazia, acontecia, sim ou não? Então ele está dizendo: ore para Deus nos livrar desses malignos e que a palavra continue sendo pregada. Não sei se você sabe, tem países que a palavra de Deus é proibida. Tem lugares, até inclusive teve leis já feitas no nosso país, já que eles quiseram aprovar, de que, por exemplo, eu não pudesse nem falar que homem é homem, mulher é mulher. Se eu falar sou contra o homossexualismo, eu posso ir preso. Então isso são coisas contra a liberdade da palavra. Quem está compreendendo, pastor? Então aqui ele diz: ore para isso, para que nós sejamos livres. Olha o que ele diz: livre desses homens, que a gente possa pregar a palavra, livre dos homens maus, e que a gente possa pregar a palavra. Então naquela época não tinha, por exemplo, como existe hoje o voto. Hoje todo mundo pode votar e ser responsável pelo governo, por quem vai nos governar, por quem vai estar acima da gente, quem vai fazer as leis. Você sabe disso, né? É isso que o voto faz. Então se eu oro: Deus, dá liberdade lá para a tua palavra, o pastor pregar, mas daí eu vou lá e voto quem é contra. O que eu estou fazendo? Eu oro por um lado e por outro eu vou lá e boto quem é contra o evangelho. Então eu tenho que pensar bem naquilo que eu estou fazendo. Você está compreendendo? Então eu não estou aqui dizendo para você votar em Ciclano e Beltrano, mas para você analisar. Porque não adianta a gente orar e chegar lá e votar em quem é contra o evangelho e quem não é a favor dos princípios cristãos. Então você tem que autoanalisar-se, porque isso é uma responsabilidade nossa, de levar o evangelho. Amém, irmãos? E olha o que diz mais aí sobre isso, ó. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Versículo 4. Olha o que Paulo diz: confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos.
Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor e na paciência de Cristo. O que ele mandou? Ele chega a dizer: nós mandamos e nós acreditamos no Senhor que vocês vão fazer. É o que Paulo diz: eu confio em vós, no Senhor, que vocês vão fazer. O que ele mandou? Orar para que a pregação do Evangelho chegue às pessoas, a palavra tenha liberdade, seja livre para chegar nas pessoas, e orar para que a palavra seja glorificada em nós, que a nossa vida testemunhe a palavra. Amém, irmãos? Agora eu quero mostrar para você também sobre quando uma pessoa não cuida da sua vida, porque Paulo também fala que a gente tem que organizar a nossa vida aqui na terra. Enquanto isso, orar para a palavra chegar nas pessoas, orar para a palavra ser glorificada em nós, mas também eu tenho que cuidar da minha vida, das coisas aqui deste mundo. E muitas pessoas não estão cuidando, com muitas das vezes a desculpa de dizer: mas Jesus vai voltar, mas a minha vida é lá no céu, e ela não organiza a vida dela. Paulo chega a dizer que quem não está organizando a sua vida, é para você até se separar dessa pessoa. Como assim? Eu não estou mandando ninguém se separar, né? Não vai confundir. Eu estou falando de se separar, de não ficar junto. Amém? Olha o que ele está dizendo aí, ó. Vamos ler no versículo 6. Diz assim: mandamo-vos, porém, olha só, é uma ordem, né? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Olha só o que ele diz. Aí tem muitas pessoas, irmãos, que ela fica falando que fulano se separou, fulano se apartou do ciclano, é porque ele não tem amor, é porque ele não ama. Olha aqui, é o apóstolo Paulo, o homem que foi ao terceiro céu, e ele está avisando a gente: você identificou irmãos que não organizam a sua vida aqui na terra? Paulo está dizendo: se aparta deles. Ele fala desordenadamente, e a gente pode levar para todos os sentidos, embora Paulo aqui está falando sobre trabalhar diretamente, mas a gente pode levar para todos os sentidos. Então existiam irmãos que não organizavam a sua vida, não lutavam, não trabalhavam, ficavam lá, imagina, pulando de casa em casa para afilar a boia, né? Ficava lá no vizinho, na vizinha, ia lá e ficava lá comendo lá nas costas dos outros, e vivia essa vida desordenadamente, como está dizendo aí. E isso não é só nesse sentido, a gente pode ver até na igreja, irmãos. Quantas pessoas acabam não organizando a igreja como deveria, como seria o correto. Não vamos longe, nós mesmos, né, irmãos? Eu usei o exemplo hoje. Tem casos de pessoas que vêm até nós querendo cantar na igreja, pregar uma palavra. Às vezes a pessoa eu nem conheço a pessoa, ela nem frequenta a igreja, mas ela acha que ela vai chegar e vai dizer: eu quero pregar aí, eu quero cantar, e eu vou deixar ela cantar, sem organização, sem conhecer. Outro dia uma pessoa que é até ajuntada veio dizer que é batizada nas águas, que cantou, que fez e aconteceu, queria subir no altar para cantar. E aí eu conversando, perguntei se eles já eram casados direitinho no papel. Não. E depois do batismo, que ela se entregou, ela foi para a fornicação. Quer dizer, ela saiu e foi para a fornicação e não regularizou o casamento, mas queria cantar no altar. Ela não veio numa limpeza na igreja, ela não veio um dia ajudar os irmãos na igreja, mas querendo cantar no altar, estrelinha. Quem está compreendendo, pastor? Então você vê pessoas que ela não organiza a sua vida. Eu não estou aqui dizendo que ela está condenada, mas se ela sabe que é errado, organiza. Está vivendo desordenado, chega a dizer: se aparte dessa pessoa.
Pensa, por exemplo, uma pessoa que está vivendo na mentira, vivendo no vício, vivendo no pecado. Ela sabe que é errado, mas ela continua, ela está vivendo desordenadamente, sem organizar o seu casamento, sem organizar a sua família, sem organizar as suas finanças. E aqui Paulo está dizendo: aparte-se dessa pessoa, se afasta dela. Amém, irmãos? Então, às vezes a pessoa confunde o amor com aceitar tudo que as pessoas fazem. Não é porque eu amo que eu vou concordar com todo que é pecado e aceitar e tolerar e aceitar tudo. Eu tenho que saber o limite das coisas. Para aí, conhece Jesus, já se batizou, já se entregou e continua com a vida desordenada, continua fazendo tudo que é coisa errada, e Paulo está dizendo: se aparte dessa pessoa. Não é para considerar ela inimiga, depois eu vou mostrar para você. Não é para considerar, é para orar e ajudar, mas se afastar. Não é para ficar grudado 24 horas, porque ela pode te contaminar. E como diz o ditado aí, né? Se tá junto é farinha do mesmo. Se está junto é farinha do mesmo saco, sim ou não? Ah, tá tudo junto lá. Aí tá lá o fornicador com um crente que está correto, tá lá o fofoqueiro, o mentiroso, sei lá, o caloteiro, o falcatrua. Olha lá, tá junto com fulano. Ah, são tudo igual. É o que vão pensar. Só que você representa Jesus. Você foi chamado para testemunhar a palavra de Deus. Lembra do início? Para a palavra ser glorificada na tua vida. Então você tem que agir diferente. Amém, irmãos? Então a palavra tem que ser prioridade. Se o outro é apegado aos bens materiais, só fala de dinheiro, é avarento e é religioso, ele está errado, se afasta. Você vai lutar pela tua vida, mas nunca deixando de colocar Jesus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Aí, para resumir a história, Paulo, ele fala que ele também trabalha, ele luta, e aí ele dá o exemplo para todo mundo. Ele fala sobre isso, e aí ele diz algo, vou resumir aqui, vamos lá para o versículo 10, ele fala para a igreja o seguinte, diz aí no 10: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos. Mais uma vez ele diz: nós mandamos, hein? É uma ordem, é um mandamento. Isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. E aí? Cadê o amor, Paulo? Fulano está com fome, mas ele não quer trabalhar. Não tem um monte de gente aí querendo sustentar quem não trabalha ou quem não está lutando por nada? Sim ou não? Fica a pessoa lá sem ir atrás de serviço, sem lutar para nada na vida dela, não busca nada. Mas aí tem pessoas que não, isso é falta de amor, nós temos que ir lá sustentar aquela pessoa porque ela não tem nada. Só que às vezes ela não tem nada porque ela não está lutando. Ela não está, como se diz, arregaçando as mangas e indo trabalhar. Quem está compreendendo? E Paulo está falando aqui dos irmãos, hein? Dos irmãos dentro da igreja. Ele está dizendo: quem não trabalhar, não coma. Tem que todos trabalhar, todos lutar para eles se manter. Então, como eu volto a dizer, a igreja achava que Jesus ia vir, então ninguém queria trabalhar, só esperar a vinda de Jesus. E às vezes tem pessoas que ela está assim na vida dela, esperando a ajuda dos outros, esperando para comer, né, pela mão dos outros, e ela não faz nada pela vida dela, ela não luta por nada, ela não vai trabalhar, ela não vai à luta. E aqui é bíblico, irmãos. E Paulo diz desordenadamente, você viu? Que é a mesma expressão anterior que ele diz: se aparte de quem anda desordenado. Então não é uma coisa qualquer. Eu não posso colocar o coração nas riquezas, mas eu tenho que organizar a minha vida para dar testemunho. E organizar a vida não é viver de doação, dependendo ou esperando de doações, esperando o dinheiro da mão dos outros, esperando o alimento da mão dos outros. Eu tenho que fazer por onde? Eu conheço pessoas que são guerreiras, trabalhadoras, ralam para conseguir o seu sustento, e por outro lado você vê pessoas paradas na vida, sempre choramingando para ver se ganha alguma coisa, vivendo choramingando para ganhar dos outros. E aí quando tem pessoas, né,
que conhece a verdade não ajudam, muitos querem apontar o dedo e dizer: ah, olha aí, não tem amor. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, quem não trabalha não come. Tem que lutar, tem que arregaçar as mangas e ir atrás. Amém, irmãos? E olha o que ele diz mais, ó, versículo 11: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas inúteis. Ele diz: eu estou sabendo que há pessoas que não trabalham, andam desordenadamente, e faz pior ainda, se for só não trabalhar, ainda fica fazendo coisas inúteis, promovendo coisas que só são ruins, inúteis, não produzem nada de bom. Deus não nos chamou para ficar sendo inútil, Deus nos chamou para produzir. Amém, irmãos? Sejam atitudes boas, seja fazendo, trabalhando, lutando por algo. Amém, irmãos? Então Paulo diz: não é desse jeito. E ele diz bem claro: não está lutando, não está trabalhando. Ele chega a dizer: não coma. E depois eu vou mostrar para você que ele fala mais coisas sobre isso, ó. Diz mais aí, no versículo 12, diz assim, ó: a esses tais, porém, mandamos e os exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então olha qual é o mandamento para essa pessoa que não trabalha e quer comer. Paulo está dizendo: vai trabalhar com sossego. E ele diz: e como o seu próprio pão. Como Jesus, como a palavra de Deus fala: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Muitas pessoas estão esperando o pão da mão dos outros. Isso naquela época relacionado a Jesus. Hoje tem um monte de gente que se acostumou, né? Ah, eu vou receber, eu vou ganhar dos outros. E aí fica lá esperando. Ela não quer suar, ela não quer trabalhar para comer o pão. E Paulo está dizendo: eu estou dando mandamento. Faz a diferença. Mostra que você vai trabalhar e vai comer o seu pão. É do seu trabalho que tem que vir o seu pão. Amém, irmãos? E aí ele diz: como o seu próprio pão. E aí ele diz: não se canse de fazer o bem. Amém, irmãos? Então pense nisso. Deus, ele nos chamou para colocar o tesouro, o coração no céu. Mas enquanto ele não vem, vamos orar para a palavra chegar ao máximo de pessoas. Vamos orar para que a palavra se cumpra em nós e seja glorificada. E enquanto ele não vem, vamos trabalhar para organizar a nossa vida aqui na terra, para a gente não ser desorganizado. Sim, tem que juntar dinheiro, ter uma reserva, planejar o teu futuro. Até Jesus não voltar, você tem que se planejar. E o que pega e coloca as culpas das dívidas em Jesus, vai lá, passa o cartão, gasta mais do que ganha, e aí ela não consegue pagar as contas em dia. Ela já diz: ah, como é que pode? Eu sou dizimista e Deus não fez nada por mim, né? Ela que é desordenada. Ela não organiza as suas finanças. Lembra que aqui está falando de trabalho. Então tem casa aí que a pessoa dá banquete, faz festa, depois não tem dinheiro no final do mês para pagar as contas, para o dia a dia, coloca a culpa nos outros, fica lá choramingando. Não, trabalhe como o seu próprio pão, Paulo diz. Não pode andar desordenado. Amém, irmãos? Agora leva isso também para tudo, né? Organize tua vida financeira, que aqui diretamente fala sobre isso. Trabalho e organização para comer o próprio pão. Então você vai juntar, vai te organizar para você se sustentar. Paulo está dizendo isso. E leva para tudo. Como é que está a tua vida espiritual? Organizado ou desorganizado? Você está colocando o que em primeiro lugar? Jesus, oração, palavra. Como é que está o teu casamento? Está organizado ou desorganizado? Como é que está teus filhos? Você tem organizado para dar atenção para eles? Como é que está o trabalho? Você está organizando tudo direitinho? Pense em toda a tua vida, porque é um testemunho, irmãos. Uma vida desorganizada é um testemunho.
né? Não vai glorificar Jesus. Aí a pessoa está lá remando, tudo bagunçado, não vai glorificar Jesus. Agora uma vida organizada vai testemunhar a palavra. Pastor, eu não consigo me organizar. Hoje é o dia de Santa Ceia, que a gente vai orar, que hoje a gente possa receber o dom do domínio próprio, que é um dom do Espírito Santo, para a gente organizar a nossa vida e não viver uma vida desordenada, tudo bagunçado, tudo desorganizado. Nós temos que organizar. Enquanto Jesus não vem, é organizar. Como eu até falei do culto, como é que eu vou colocar qualquer um em cima do altar? Não, aqui tem organização. Até inclusive Paulo, em algumas cartas, ele fala sobre organizar o culto, que não é todo mundo falando ao mesmo tempo, um gritando, outro falando em línguas, outro profetizando. Não, é organização. Cada um vai falar no tempo que Deus determinar. Amém, irmãos? Então tudo, até um culto a Deus tem que ser organizado. Então a gente tem que organizar a nossa vida para glorificar a Deus. E o fruto dessa organização vai ser Deus te abençoando em nome de Jesus. Amém?